Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um belíssimo Entre Palavras com Juliana. E hoje o tema vai ser muito esclarecedor, um divisor de águas. Afinal, o que é sabedoria e como adquiri-la? Para isso, eu trouxe um convidado muitíssimo especial, o Bispo Mário Porto, que está aqui. Seja muito Muito bem-vindo, obrigado. Bispo. Que honra, viu, Juliana? Estar aqui entre palavras para a gente construir esse podcast com esse tema tão instigante, tão palpitante, tão necessário desde sempre. É verdade, porque muitos confundem a inteligência com a sabedoria. Embora estejam interligadas, mas são coisas diferentes. E a sabedoria, a meu ver, ela tem um peso maior do que a inteligência muitas vezes. É verdade. A gente poderia resumir a sabedoria como a combinação do conhecimento com a compreensão, com o discernimento, a sensatez, a reflexão, a empatia e a humildade que permite uma pessoa tomar decisões assertivas, ponderadas e desenvolver uma forma equilibrada de pensar e de viver, porque não é sábio viver nos extremos. Sempre quando alguém vai para um extremo, vai adoecer, vai se machucar e vai machucar outros. Coisa boa é alguém que consegue trazer a vida para o eixo, para o equilíbrio. Aí essa pessoa vai ter paz e vai conseguir se conhecer melhor, vai ter autoconhecimento, buscar o autoconhecimento a cada dia. É verdade. Eu lembro muito da minha avózinha, minha falecida avó. Ela não tinha estudo, mas ela era muito sábia Uma nas mulher sábia. palavras. Ela sabia como amenizar um conflito ali. Muitas vezes, até nós, quando éramos crianças, estava uma intriga, ela sabia muito bem como fazer com que a gente refletisse que estava errado. Aquela intriga, aquela desavença. Então, ela tinha muita sabedoria. Então, por isso, por ver exemplo na minha família, eu vejo que muitas vezes a sabedoria ela tem um peso um pouco maior até do que a inteligência, porque eu já vi, Bispo, muita gente inteligente, formada, que sobre todo o assunto da vida sabe discorrer, mas quando é para ser sábio, não sabe. Não consegue ser sábio, não consegue usar as palavras na hora certa, não consegue sair de um conflito de forma sábia e vive se metendo em confusão. Então, como o senhor bem colocou no início, a inteligência e a sabedoria elas estão interligadas e tem muito a ver também com o conhecimento e como usar esse conhecimento ao favor também. A praxis, Praxis. a prática. A sabedoria ela não pode ficar só no universo do intelecto, só do conhecimento. Ela tem a sabedoria que ela precisa ser a personificação daquilo que é coerente. Então, a forma como a pessoa responde, isso é parte da sabedoria. No dicionário de Oxford, a sabedoria é definida como a qualidade, o caráter de quem é sábio, uma grande instrução, ciência, erudição e o saber. E aí vem a palavra sapiência e sofia. E a sabedoria é exatamente do latim sapere, que é o que tem sabor. Tanto que sabedoria e sabor são da mesma raiz semântica, né? Sabedoria e sabor. Saborear. Você imagina uma comida insossa ou uma comida sem tempero. Uma comida que não vai ser saboreada, degustada. Como é bom quando você tem uma comida que tem um tempero sob medida, como a sua mãe que cozinha maravilhosamente bem. Verdade. Né? Então, a sabedoria equivale ao saber, e o saber à sabedoria. Então, isso está intrinsecamente ligado. E aí você tem a sabedoria na visão dos filósofos. A própria palavra filosofia é aquele que ama a sabedoria, aquele que é amigo da sabedoria. Então, os grandes filósofos, por exemplo, os filósofos estoicos, eles vêm em 350 a.C. e provavelmente Paulo conheceu, conviveu com alguns filósofos estoicos. O relato lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, mostra Paulo primeiro discutindo com os filósofos da Grécia
antiga nas ruas, nas sinagogas, e finalmente levaram ele para o Areópago, uma coisa inédita, porque até então era somente os senadores, os grandes filósofos podiam ir lá no Areópago para então construir, tecer a sua sabedoria, o seu conhecimento. E o apóstolo Paulo encontrou um meio muito sábio de evangelizar esses filósofos lá no Areópago, porque ele foi colocando, ele foi vendo, né? E até acredita-se que o apóstolo Paulo tenha trocado cartas com o famoso Sêneca, que foi senador, um filósofo estoico muito amado, muito conhecido. Dos estoicos, é o meu filósofo favorito, porque Sêneca realmente traz muitos insights muito interessantes. Pena que Nero, tendo um filósofo tão cheio de sabedoria, de conhecimento, nunca o ouviu. Pelo contrário, né? Nero foi um ensandecido e nunca teve, de fato, o Sêneca como um mentor. Mas acredita-se até, isso é sustentado por São Tomás de Aquino, sustentado por Agostinho de Hipona e Jerônimo, que Paulo trocou cartas com Sêneca. Só que isso não pode ser confirmado, porque imagina quantos anos depois. Então, as cartas provavelmente foram apócrifas ou criadas. Isso ficou só para aquele mundo, né? Não se pode confirmar. Mas, por exemplo, a sabedoria que Sêneca reside na combinação do conhecimento prático e do intelecto, na busca pela razão, na capacidade de lidar com as adversidades. Aí a gente traz em voga novamente a sua avó, a praxe, a sabedoria. Por isso que o sábio Salomão vai escrever: a mulher sábia edifica a casa, a insensata, que é a precipitada, com as próprias mãos a derruba. Verdade. Inclusive, tem um outro provérbio que está muito interligado a isso, que assim como pérolas em focinho de porca, é a mulher formosa que se aparta da discrição. O que é uma mulher indiscreta? Que não tem sabedoria para falar. Não tem sabedoria para se vestir, não tem sabedoria para entrar, para sair, né? Então, a sabedoria está em você manter a elegância de forma discreta, e você saber se portar nos ambientes faz toda a diferença. Porque imagina uma pessoa que não consegue se portar de forma coerente, de perceber os cenários, aonde ela está indo, que lugar ela está entrando. Então tem que ter essa visão, essa sabedoria para discernir cada ambiente que você vai frequentar. É verdade. E a Bíblia também diz assim, que com inteligência se firma uma casa e com sabedoria ela se constrói. É muito forte esse versículo. Está falando Muito. altamente sobre a capacidade de você lidar com conflitos e de você conduzir o seu lar também. Sem dúvida. A sabedoria, ela de fato vai ser o cimento, a argamassa, onde você vai construir uma casa robusta, com alicerce, que começa de dentro para fora. A sabedoria vai levar você ao autoconhecimento, ao domínio próprio, à manifestação do que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, vai mostrar. Uma pessoa sábia, ela vai desenvolver o fruto do Espírito. Então, ela vai manifestar o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, o discernimento e o domínio próprio. É algo que a gente precisa buscar cada vez mais, né? Ter domínio próprio, né? E as Escrituras apresentam a sabedoria, de fato, como um dom de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, e Ele dá abundantemente, escreveu Tiago, irmão do Senhor. Então, é um valor inestimável, um caminho para uma vida plena, uma vida feliz. Porque a sabedoria é a virtude, é a espinha dorsal de todas as virtudes cristãs. Concordo plenamente, bispo. Inclusive, fazendo os estudos arqueológicos, eu vi que Cleópatra era muito bem sucedida porque ela tinha muita sabedoria,
sabia se portar, e ela tinha uma certa frieza e calculismo no sentido de perceber aonde ela estava pisando, os locais onde ela estava. Ela sabia muito bem o momento em que ela ia usar aquelas frases que iam mexer com a mente do esposo dela, para conseguir estabelecer quando ela via que ele estava fazendo algo, algum negócio, alguma aliança que não era muito boa. Ela sabia muito bem como falar. Então, Cleópatra, eu estava lendo nos estudos arqueológicos que ela era fria, sim, era calculista, mas ela era muito sábia. Ela sabia muito bem articular as palavras e se comportar de maneira muito sábia também. Então, isso fazia com que ela fosse muito visada e com que ela fosse muito amada pelo marido dela também, por essa sabedoria. Você vê, por exemplo, a Rainha Esther, uma jovem que foi levada, vence um concurso de beleza, de Miss, vamos chamar assim, o concurso de Miss lá da Pérsia, e ela, então, ao vencer esse concurso, se tornar rainha, porque a Vasti, que era a mulher do rei Xerxes, não teve sabedoria, né, ignorando o esposo, sendo grosseira com ele, e ela perdeu o trono, perdeu o lugar por falta de sabedoria. E a Esther, ela foi preparada, ela foi se qualificando, ela foi buscando essa inteligência emocional, a inteligência espiritual. Ela teve um grande mentor que foi seu tio, o primo, o Mardoqueu, que foi orientando. E quando ela se torna rainha, ela se torna uma rainha muito centrada, com muita sabedoria. No momento crítico, quando havia um decreto que iria dizimar todos os judeus, ela conseguiu desarticular, porque um decreto, uma vez assinado, não se pode voltar atrás. Mas ela, com muita sabedoria, levou toda a sua nação a orar, a jejuar por 3 dias, até os animais o fizeram. Então ela teve uma estratégia: vou fazer um grande banquete, convidar o rei, convidar o Amã, que era exatamente aquele cara que odiava os judeus e que estava armando tudo isso. E ela conseguiu, então, ali, naquele banquete, expor o inimigo e dizer que Mardoqueu, seu tio, tinha salvo o rei de uma conspiração tempos atrás, e estava registrado no livro dos crônicas lá, dos reis, e o rei teve acesso a esse documento. Então o rei conseguiu desfazer esse decreto, caiu por terra pela força e a beleza da sabedoria da rainha Esther. Inclusive, a palavra de Mardoqueu é uma palavra digna de nota para ela. Quem sabe, Esther, se foi num momento como esse, tão crítico, que a gente está a ponto de ser dizimados, Deus te colocou para ser rainha. Então, certamente havia um propósito, e Deus a escolheu, porque nada é por acaso, nada acontece. Eu não acredito em coincidências, por acaso, acredito que realmente segue um desígnio, um propósito de Deus, e foi o que aconteceu naquele contexto, porque Deus achou na jovem Esther alguém que tinha paixão pela sabedoria, para buscar a sabedoria. É verdade. Sabedoria também envolve muito você filtrar os seus pensamentos. Sem dúvida. Porque os nossos pensamentos, eles viram ações. Eu estou lendo um livro agora, Não Acredite em Tudo que Você Pensa ou Sente. Perfeitamente. E fala muitas vezes que o nosso cérebro nos engana. Sem dúvida. Você tem pensamentos enganosos, você começa a ter pensamentos intrusivos, que eu acredito que todo ser humano já passou por isso, de pensar coisas que, mas de onde está vindo isso? Mas a questão é, o que você vai fazer com esses pensamentos? Você vai dar vazão? Você vai torná-los uma realidade? Aí no livro, a psicóloga falando, você se deixa levar por esses pensamentos, você mostra que você não tem domínio sobre eles. E que você vai sofrer as consequências de ter agido por ele. Porque ela falou que muito dos nossos pensamentos vem de experiências ruins que passamos, vem da nossa natureza adâmica também, ela acredita nisso, uma natureza pecaminosa, que, como a Bíblia diz, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, muitas vezes, por falta de sabedoria, nós deixamos nos levar pelo nosso coração enganoso, por pensamentos enganosos, e depois nós nos perguntamos, onde é que eu estava com a cabeça quando isso aconteceu? Pois é, ali foi uma falta de gestão. Isso. Você tem que fazer a gestão dos seus pensamentos. Paulo vai doutrinar sobre isso na carta aos Filipenses, uma das cartas da prisão.
e ele vai falar sobre o que pensar. Pense em coisas boas, pense em coisas do alto, pense em pensamentos que edificam, pensamentos que constroem, pensamentos de boa fama. Pense nisso, né? E John Stott, que foi teólogo no período da rainha, da grande rainha, foi professor de Oxford, e ele fala: crer também é pensar. Então tem que pensar com sabedoria, filtrando. Você tem que colocar um filtro, né? Crer também é pensar. Então, a vida não pode ser vivida sem pensar. Pensar dá trabalho, mas você tem que pensar. E no pensamento, você tem que colocar o filtro, você tem que sanear. Os pensamentos precisam ser saneados. E aquilo que é impuro, aquilo que adoece, aquilo que está tirando, roubando as suas forças, os pensamentos intrusivos, como você bem colocou, isso precisa ser, portanto, desconectados de nós. Nós precisamos descartar esse tipo de pensamento e absorver os pensamentos que de fato edificam. Paulo vai inclusive dizer que quando nós nascemos em Cristo, lá na carta aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Então imagina você ter na sua mente a mente de Cristo. Ele vai falar também na carta aos Romanos, capítulo 12, que você tem que renovar a mente. Ou seja, a mente precisa permanentemente de metanoia, que no grego é mudança de atitude, a transformação. Então tem que transformar, tem que renovar a mente sistematicamente, de preferência diariamente. É verdade, bispo. E, inclusive, você pode ir ao terapeuta que for, Sim. pode ir ao analista que for, se você, como eles mesmos dizem, se você mesmo não tomar pulso e gerenciar os seus pensamentos, a terapia vai ser em vão, inclusive até os medicamentos podem ser em vão, porque é você que tem que decidir, não vou agir com base nesse pensamento. São pensamentos mentirosos. Bispo, eu lembro de uma vez que eu estava sendo bombardeada com muitos maus pensamentos e eu chamei uma amiga de confiança para conversar. E ela é psicóloga, por ainda esse bônus, e ela começou a destrinchar de onde estava vindo esse pensamento, por que eu estava tendo aquele pensamento, e em segundos, destrinchando aquilo, eu vi que era pura mentira aquele pensamento. Não edificava em nada. Aí eu digo, não, então, da próxima vez eu já sei, eu vou questionar. Esse pensamento faz sentido? De onde ele veio? Eu devo dar vazão para esse pensamento? Naquele momento, pronto, acabou. O que estava tirando a minha paz não tirou mais, mas porque eu tive sabedoria para gerenciar aquele pensamento. Mas Exatamente. já pensou se eu tivesse agido com base naquele pensamento, aquela impulsividade? Eu teria sofrido as consequências também. Sem disso. dúvida, como você colocou, os pensamentos viram ações. Então, a gente, antes do pensamento virar uma ação, ele precisa ser questionado, ele tem que ser confrontado. Não, mas será que isso está certo mesmo? E aí, uma vez que você confronta o seu pensamento, você começa um diálogo interno e você consegue filtrá-lo, enfrentá-lo, então você vai ter mais saúde emocional, mais saúde mental e mais saúde espiritual. Então a saúde, a sanidade, a santidade começa nos pensamentos, naquilo que nós pensamos. Então, e muitas vezes a gente pensa em algo que não vai acrescentar nada, não edifica. Então, o ideal não é sábio se precipitar, não é sábio você permitir que pensamentos reducionistas, que estão colocando você para baixo, estão reduzindo sua energia, sua motivação, sua fé, sua esperança, ocupem realmente o seu pensamento. Ou até mesmo traumas, coisas passadas. Traumas, gatilhos, tem que ser tratado, tem que ser enfrentado, porque enquanto você não tratar o trauma na raiz do problema, isso vai continuar te adoecendo. E aí você já está num ciclo de adoecimento que já dura meses e anos e você está estacionado, você está ali perdendo a capacidade de avançar, crescer, está rodando em círculos por causa de um pensamento, um círculo vicioso de infelicidade. Porque pensamentos de autocomiseração, pessoas se sentindo coitadinhos, se sentindo abandonados, pessoas que, devido a um trauma, acham que Deus foi injusto com ele, com ela, e não conseguiram fazer a leitura, não conseguiram discernir o que estava por detrás daquela adversidade, daquela luta, como aquilo te tornou mais forte.
Não, a pessoa só consegue olhar o lado negativo e se prende àquele lado negativo. E aquilo que você falou sobre o coração enganoso e o cérebro. O nosso cérebro ele precisa de ser treinado. Ele é um músculo. Ele é um músculo. Se você não o treina, a fé também é um músculo. Se você não treina, ele vai... E ele tem uma facilidade para se apegar àquilo que é negativo. Né? Quando você pensa muito em negatividade, e isso é tóxico, isso vai te intoxicando na mente, na alma, no coração, você vai entrando num ciclo de adoecimento. Hoje eu quero exortar você a romper, a quebrar o ciclo de adoecimento que está gerando em você essa pessoa enfraquecida, sem força, sem energia, sem vigor emocional e espiritual. Então, revigore sua mente, aproveite esse podcast para pensar sobre isso e revigore sua mente. Volte a pensar coisas boas, volte a pensar coisas que realmente são positivas para a sua vida e saia desse ciclo vicioso de infelicidade, de reducionismo que está levando você para o bueiro da dor. E transforme tudo isso aí em benefício na sua vida, porque por detrás de uma grande luta tem sempre uma bênção disfarçada. E uma pessoa que está buscando sabedoria, ela vai encontrar todas as lições que estão embutidas em cada adversidade que ela atravessa na sua vida. É verdade. E a Bíblia fala assim, em Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem das antigas, porque eu faço nova todas as coisas, todos os dias. Exatamente. Deus é o Deus do novo, tem sempre algo novo. O vinho tem que ser novo, mas não pode ser novo num odre velho. Então tem que mudar. Às vezes a tua mentalidade, os pensamentos também envelhecem. A Juliana, que pensava há 5 anos atrás, já não pensa assim porque foi amadurecendo, foi refinando, foi saneando a sua capacidade de pensar. Então, veja quanta mudança, quantas Julianas nos últimos 5 anos, por exemplo, mudaram. Né? Aquela Juliana de 5 anos atrás é a Juliana atual. Né? Hoje, muito mais consciente, desenvolvendo autoconhecimento, buscando graça, buscando sabedoria, buscando mais humildade. Porque uma coisa que caracteriza uma pessoa sábia é a humildade. É verdade, bispo. Entendeu? Todo sábio, porque um sábio não pode ser arrogante. Ele não pode arrogar, ele não está cheio de direitos. Um sábio, geralmente, é aquele que fala pouco e ouve mais, sabe entrar, sabe sair, sabe ser gentil, sabe se humanizar, sabe se colocar no lugar do outro, tem empatia. Tudo isso nós encontramos, são características de uma pessoa sábia. E sabe se posicionar com sabedoria também. Sabe entrar muitas vezes num confronto, seja teológico, filosófico, mas num confronto de ideias com sabedoria, sem alterar a voz. É uma coisa que, se a gente ainda está alterando a voz, é porque está nos faltando domínio próprio, está nos faltando sabedoria. Então a gente precisa trabalhar isso. O autoconhecimento é muito importante. Então o sábio, ele nunca vai ser o dono da razão. Ele não vai querer vencer discussões sobre política, sobre futebol. Ele respeita, ele simplesmente respeita. Ele respeita o diferente, ele respeita o contraditório. Ele diz, olha, eu respeito sua forma de pensar, eu respeito seu posicionamento, mas eu penso de outra forma. Olha que maturidade, olha que sabedoria. Né? Eu penso de outra forma, mas eu respeito você, eu entendo você, mas eu penso desse jeito, porque eu também, um dia eu pensei com você, mas estudando, pesquisando, me autoavaliando, eu entendi que as coisas não devem ser assim. Exatamente. Inclusive, eu estava conversando há poucos dias com uma amiga minha e ela falou, eu perguntei, o que aconteceu? Seu noivado findou? Ela, falta de sabedoria. Aí eu, o que foi que teve a falta de sabedoria? Ela, ele não sabia entender que as nossas criações eram diferentes, porque a dele já foi aquela criação, mas casca do alho, né, como dizem aí no cunho popular, aquela criação mais dura, mais rígida, que já a criança já foi pressionada a dar um resultado mais imediato. E a dela não, já foi aquela criação mais Nutella, mas ela já era a única menina, já tinha mais aquele cuidado. Então o tempo todo era crítica. Você é muito mimada. Você é muito assim, muito... Não teve sabedoria para entender que eles eram diferentes. Exato. E caso fosse colocar uma crítica, olha, eu entendo que a sua criação foi assim, mas você poderia mudar um pouco aqui e ali com sabedoria. Mas não teve.
que foi ofensas, crítica e não respeitar mesmo o limite. Porque o sábio também entende que as pessoas têm os seus limites e as pessoas também têm as suas limitações. O meu ritmo pode não ser o mesmo do seu ritmo, o ritmo de outras pessoas. Todo mundo tem suas diferenças. Então, o sábio também é saber respeitar e achar um ponto aqui. Não, o que nós vamos fazer para dar certo, né? Aqui, ajustando as diferenças. Isso é um ato de sabedoria. Sem dúvida. Agora, dia 29 de maio, vou completar 28 anos de casamento. Então, em 28 anos... o nosso relacionamento amadureceu, nosso relacionamento cresceu, se tornou sólido. E hoje eu posso testemunhar a beleza de um amor maduro. Porque não há brigas, não há mais conflitos, não há mais curto-circuito, porque cada um entende o seu papel. E uma coisa que eu aprendi com a Milka foi entender o meu ritmo, entender o ritmo dela, ela entender também o meu ritmo. Eu sou mais veloz, mais ativo, então ela é muito mais centrada, ela sabe ponderar mais as coisas. Então, enquanto eu sou acelerado, ela consegue ser mais ponderada. Então, é preciso equalizar, uma linguagem aí da sonoplastia, equalizar o som. Nem muito agudo, nem muito grave. É a palavra-chave que não é fácil de alcançar, mas o exercício nos leva a alcançar, que é o equilíbrio. Eu me considero hoje uma pessoa equilibrada, uma pessoa com saúde emocional, com saúde espiritual, e que pauta hoje também a cultura da gratidão e do descanso. Então, antigamente, por eu ser um líder com um temperamento sanguíneo, com aquele temperamento de um líder de atitude, um proativo, mas eu aprendi também a me desligar, eu aprendi a dormir mais cedo, eu aprendi a organizar minha agenda, estou aprendendo tudo isso e valorizando o descanso. Aí eu ganhei qualidade de saúde de vida, porque frequentemente eu estava ficando muito exausto, com tanta tarefa, tanta coisa, porque realmente a minha vida é um desafio muito grande, porque para ela dar certo, é tudo cronometrado. Tudo é cronometrado. A hora que eu acordo, que eu levanto, é rádio, é televisão, é casa, família, almoçar no horário e ter o tempo de descanso. Então, valorizar tudo isso. E aí a agenda vai dando certo. E eu consigo, entre o expediente e o outro, ter esse descanso para estar preparado para a agenda seguinte, para estar mais calmo, para estar pensando, refletindo e conseguir. Eu já entendi uma coisa. Eu, como pai de família, como marido, eu sou o principal vetor da saúde da minha família. Então, a saúde da minha família, especialmente emocional e espiritual, porque todos nós, dependendo da genética, alguns de nós vamos ter alguma enfermidade, porque os nossos pais tiveram, né? Os nossos pais tiveram determinado. Então, há uma grande probabilidade de você também, devido à questão genética, de ter enfermidade que seus pais tiveram. Ou ter alguma predisposição a ter doenças emocionais também. Ou predisposição para doenças emocionais. E aí que entra o papel, que eu acho que é muito importante, do pai, do marido, dele ser esse vetor da saúde nesse aspecto. Porque, por exemplo, a saúde emocional se trata com medicamentos, tudo bem? Se trata. Mas se trata, sobretudo, com o poder das palavras certas, as palavras sábias, as palavras temperadas com sal bíblico, né, que tornam a vida da pessoa, as palavras confirmatórias. Então, eu entendo que eu, como pai, como líder, como sacerdote, como pastor da minha família, eu preciso ser aquele que faz brotar as palavras de afirmação, as palavras de confirmação, as palavras que impulsionam, as palavras que levam para frente, que levam para cima, que fortifica, que abençoa. Há uma sabedoria tudo nisso. Por exemplo, nós estamos entre palavras. Você tem que ser super, ultra seletivo com as suas palavras. Por exemplo, você não vai ouvir dos meus lábios qualquer tipo de palavra de desânimo ou palavra negativa. Não consigo ser, né? Então, Deus me chamou realmente por encorajamento. Então, eu uso as palavras sempre para encorajar. Então, estou 25 no rádio, não fazendo outra coisa.
o poder da palavra. O próprio sábio Salomão escreveu, ó, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, Quem come bem do seu utiliza, fruto. come do seu fruto. Então, eu entendi isso de Salomão e tenho vivenciado isso no meu lar. Então, o meu lar é cercado e abençoado por mim, os meus filhos, a esposa, com essas palavras de afirmação, de bênção, de graça, de apoio. Então, a gente vai dando o apoio. E o que é lindo da maturidade do amor é você compreender as limitações de cada um. Então, eu tive que compreender, porque às vezes eu ficava tão chateado que eu queria que a Milka me acompanhasse para todo lado, né? No começo, quando mais jovem, ela conseguia, mas hoje, enfrentando algumas comorbidades, alguns desafios, eu não consigo. Então, eu aprendi a compreender. Eu não fico mais chateado com isso. Eu tenho que entender que esse é o limite dela. Eu tenho dito para ela, olha, não faça nada além do seu limite, né? Então, equilibre o descanso com o trabalho, com as coisas. Mas se você hoje, seu corpo precisa do repouso, repouse. E aí eu vou indo, né? Vou continuando, mas eu fui entendendo qual é o limite dela, quais são as lutas. Então, esse discernimento, esse amadurecimento, essa sabedoria familiar matrimonial é que nos torna, de fato, uma família ainda mais unida, uma família ainda mais compacta, uma família cada vez mais unida e, sobretudo, com as convergências. A gente consegue convergir, a gente consegue somar um com o outro. É verdade. Inclusive, nessa modernidade líquida que nós estamos vivendo, Isso. a mentalidade que nós temos nunca é essa mentalidade de compreender. É sempre a mentalidade de descartar. Descartar. Não tá dando aqui, eu vou sair, não tá. Claro, existem coisas que são tóxicas mesmo, existem ambientes que nós não devemos estar, existem pessoas que nós devemos nos afastar, mas nem sempre. Às vezes é uma questão de limitação, como o senhor falou. São limites. No caso, eu tenho os meus limites. Eu sou uma pessoa um pouco distraída. Eu tenho a dificuldade de esquecer objetos em alguns locais. E por mais que eu esteja me esforçando ali, quando tem muita gente, eu conseguir falar, alguma hora eu vou me distrair com alguma coisa. E por mais que eu tente, esse é o meu limite. E as pessoas que estão ao meu redor, elas já sabem, já têm a consciência de que eu não consigo ser tão rápida quando tem mais de uma pessoa ali para prestar atenção em tudo. Eu não consigo. Aí você tem que ir realmente buscando esse treinamento. Isso. Porque o cérebro é treinamento. Então, treinamento, tratamento. Por exemplo, já prevê, eu vou para um lugar que tem muita gente. Então, para mim não esquecer o celular, eu vou deixar aqui, eu vou ficar lembrando. Isso. Por exemplo, para quem vai fazer uma viagem, né? Então, a possibilidade de você perder a carteira, perder o celular, esquecer em algum lugar. Eu também tenho essa dificuldade, mas eu já vou logo preparando meu cérebro, treinando. Olha, vou para um lugar, não posso esquecer o celular, não posso esquecer a carteira. Então você já vai treinando o cérebro, não pode esquecer. Aquilo vai criando, né, como que avisos no cérebro para a gente não esquecer. Então é uma coisa muito importante, fundamental, e você citou aí o Bauman, que escreve brilhantemente sobre a sociedade líquida, o mundo líquido que a gente vive, onde as relações não foram feitas para durar. E eu escrevi agora para o Jornal Pequeno, o texto vai falar assim: valorize as relações que resistem aos duros desafios do tempo. Então você tem que valorizar as relações que perduram, os amigos que perduram, os amigos que nunca te abandonaram, os amigos que estão com você, esteve com você nos dias bons, esteve com você nos dias maus. E são amigos, a gente conhece realmente o valor de um amigo. O Leandro Carnal, ele foi muito feliz em dizer que um amigo verdadeiro é aquele que, quando você tem um triunfo, uma vitória, ele celebra contigo com o brilho dos olhos, como se a vitória fosse dele. Então isso é fantástico, porque ao contrário, você vai ver pessoas invejosas, querendo estar no seu lugar, ou querendo ser você, ou querendo ter aquilo e o outro, e outra coisa que você tem e tal. Não, um amigo verdadeiro não. Ele vai realmente celebrar suas conquistas como se fosse ele. É parte dele, é parte dessa amizade sólida, verdadeira. E uma amizade que tem a força do desapego, porque não está ali por causa de interesse, por causa de algum benefício, de uma influência. É uma amizade verdadeira que brota de dentro, que Salomão vai dizer, assim como os perfumes alegram a alma, uma amizade sincera dá ânimo para viver.
Então, a gente tem que valorar esses verdadeiros amigos e as amizades que perduram, as amizades que permanecem e os amores que permanecem. Né? Com essa compreensão, como você falou assim, olha que a gente está entre palavras. Se você está num relacionamento e a pessoa o tempo todo te coloca para baixo, diz, tu é uma distraída, tu é não sei o quê, tu é isso, aquilo, outro, né? E vai adoecendo, vai machucando com as palavras, não sabe compreender, eu tenho um problema para se tratar, tenho às vezes alguns lapsos, eu preciso de ajuda, de apoio, mas não alguém o tempo todo me empurrando para baixo, me menosprezando, ou como você usou, infelizmente, a palavra que é uma realidade, descartando, né? Então a pessoa é descartada, não usou por um tempo, quando teve benefício, depois descarta, assim como. Né? Então eu acho que não é assim. E eu, um dia, em 9 de maio de 1997, eu disse sim para a Milka, foi até o fim. Então, passamos já por muitas lutas, tempestades, dificuldades. Deus nos presenteou com 2 filhos maravilhosos, mas eu venho entendendo cada dia mais. Eu, como líder, sou o principal vetor da saúde da minha família. Então, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter sabedoria. Né? A mulher sabe edificar a casa, mas um homem também que busca sabedoria, ele contribui para essa edificação, compreendendo a sua esposa, compreendendo seus limites, deixando ela falar, ouvindo, porque antigamente, por causa da minha proatividade, né, de querer cumprir uma agenda, de querer aceitar muitos convites, né, uma coisa sábia é aprender a dizer não. É verdade. A gente tem que aprender a dizer não, né? Isso é uma coisa recente na minha vida, eu não sabia dizer não. Né? Eu não sabia dizer não, aí eu fui me complicando. Você tem que aprender a dizer não, você não deve emprestar o seu cartão de crédito, emprestar o seu nome, né? Talvez nem emprestar o seu carro, emprestar as suas coisas pessoais, porque você pode se arrepender lá na frente. É verdade. Você empresta para um amigo, aí ele não te paga, né? Aí já vai criar uma inimizade, porque se você cobrar ele vai ficar chateado, né? Ele, puxa, tá me cobrando, tá não sei o quê, né? Então já fica chateado. Quer dizer, ele deveria ter a maturidade, poxa, eu pedi emprestado e é a minha responsabilidade, eu não posso ficar chateado. Se eu estou devendo, então vou lá e pago e honro o meu compromisso, né? Mas aí você ficar. Aí se vai criar uma inimizade, vai criar um problema, vai acabar a amizade. Então é melhor dizer ao meu amigo, não estou podendo no momento, por vários fatores, compromisso com a família, eu te peço perdão. É como você falou, você diz um não com tanta sabedoria. Né? Os bons políticos são aqueles que sabem dizer não com sabedoria. O falso político, o mau político, é aquele que faz promessas que não vai cumprir. Não, a gente vai ver, quando você vai dizer a gente vai ver, é que não vai ver nada, que não vai acontecer, não vai sair nada dali. Porque um verdadeiro, um homem, uma mulher de valor vai dizer, não, Juliana, não posso nesse momento. Né? Por causa de alguns fatores, olha, mas vamos trabalhar lá na frente por isso, mas no momento eu não posso. E você entende, e você recebe aquele não que foi dado com sabedoria. Então, até a forma de dizer não para alguém, diz não com sabedoria. Mas no afã da minha juventude, na minha força, eu quis dizer sim para muita gente e terminei me complicando, terminei passando por muitos problemas porque eu não soube dizer não. Então, há uma sabedoria em dizer não e Deus, em alguns momentos na sua vida, vai dizer não às suas orações. E Ele vai dizer não às suas orações pelo teu bem, porque Ele não poderia dizer sim para aquilo que você acha que ia fazer bem para você, que ia ser... Não era o propósito dele para a sua vida. Então, o não de Deus é um não muito sábio. Se você receber o não de Deus, não fique chateado, não fique triste. Receba com maturidade, porque o não de Deus é sábio e é para o teu bem. É verdade. Inclusive, eu estava lendo um livro, A Fórmula da Feminilidade. E a moça estava discorrendo que as mulheres, elas têm muito a mania de querer se sobrecarregar dizendo sim para tudo e todos. Exatamente. Aí ela falou, como uma mulher elegante diz não? Gente, a forma como você diz não.
Olha, no momento não é possível, infelizmente não posso, mas depois, em outro momento, eu posso tentar ver. É como você fala esse não, as expressões eufemísticas em que a pessoa ouviu o não, mas não vai se sentir ofendida porque você falou com sabedoria. É uma coisa que a gente precisa buscar, é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Porque eu ainda sou um homem um pouco nervoso, né? Com, às vezes, um temperamento muito febril. Então eu estou aprendendo a me acalmar. E eu estou aprendendo mais e mais a pensar primeiro, antes de falar. Não falar precipitadamente. Então, essa semana todas eu fui tomar as dores de uma pessoa, não deveria ter feito, de um amigo. E aí eu terminei confrontando uma pessoa, mas eu confrontei com muita energia. Então, quando você confronta alguém, mas com aquela energia, de forma energética, aí você termina ferindo. E aí depois eu caí em si, eu disse, eu não deveria ter. Primeiro, não era para me tomar as dores essa pessoa dessa forma. Eu agi intempestivamente. Aí você termina colhendo frutos que não deveria colher. Né? Você deveria ter, ou seja, um sábio, ele deixaria os ânimos se acalmarem, calma, calma, vamos ver primeiro e tal. Mas quando você age no ímpeto da emoção e fala de forma enérgica, alguém vai se ferir, até você também. Né? Então a gente precisa buscar essa sabedoria, aprender a se acalmar. O cérebro ele precisa dos 5 segundos, ou dos 10, que é aquela história, conte de 1 até 10. Existe uma sabedoria muito grande de contar de 1 até 10. Por exemplo, trânsito. Lá alguém bateu em você. Se antes de você descer do carro, conta de 1 até 10. 1, 2, 3. Porque se você não conta, se desce do carro já enfrentando a pessoa, culpando a pessoa, e não vai dar certo, vai ser desastroso. Então, se você consegue ali, ainda dentro do carro, contar de 1 até 10, era o que o cérebro precisava para sair numa espécie de ponto cego do cérebro para ir para o lugar da razão. Ao invés de agir pelo ímpeto da emoção, você em 5, 10 segundos vê para a razão, calma, calma, vamos ver como é que foi aqui e tal. E aí depois, pela forma como você se acalmou, você desce do carro e vai encontrar uma solução para aquela circunstância que não estava prevista. É verdade, você pensar, gerenciar. A sabedoria também é a capacidade de você gerenciar conflitos de forma sábia. Teve um dia desse que chegou um aluno na sala de uma amiga minha que é professora e ele tem TOD, transtorno opositor desafiador. E ela não sabia. E começou a confrontar o aluno. Você não pode bater no outro coleguinha. Ele pegou uma garrafa plástica, jogou na cabeça dela e sangrou. Eita. E o outro aluno queria tomar as dores. Ele bateu na minha professora, eu vou bater nele também. E que foram explicar que ele tinha um transtorno opositor desafiador. Nesse mundo de hoje, mais do que nunca, você tem que ter sabedoria. É o mundo dos transtornos. O mundo dos transtornos. Eu nunca vi tantas patologias nessa área que em épocas passadas a gente não ouvia falar muito. Mas hoje é muito crescente o diagnóstico de autismo, o diagnóstico do TDAH, o diagnóstico de outros transtornos. Então, antes de julgar, a gente tem que tentar entender, discernir. Será que ele tem alguns transtornos? Porque ele vai dando sinais. Aí você, provavelmente deve ter algum transtorno. Então, aí você tem que lidar com empatia com aquela pessoa, né? É muito importante essa maturidade. Há uma sabedoria nessa maturidade emocional para você entender. Deixa entender primeiro para depois se pronunciar. É verdade. Tinha um professor que trabalhava junto comigo que ele não tinha sabedoria para confrontar os alunos. Teve um dia que ele humilhou o aluno, confrontou de forma com muito ímpeto, como o senhor bem mencionou aí. O aluno simplesmente esperou ele atrás da parada e jogou uma pedra na testa dele. Meu Deus. Então, nessa era de hoje, para nós que somos professores, nós temos que ter muita sabedoria ao falar, porque também, além de ser uma era dos transtornos, também é uma era onde as pessoas levam muito a ferro e fogo tudo que dizemos. Então, tudo que você diz pode ser interpretado como uma frase machista,
como uma frase de baixo calão, como uma frase racista. Então, mais do que nunca hoje, você tem que ter muita sabedoria em colocar as palavras também, não é verdade, Bispo? Agora, mais do que nunca. Porque, e especialmente no mundo que nós estamos vivendo, onde um celular vira uma arma. Então, por exemplo, uma pessoa pode pegar, editar uma frase que eu disse aqui no podcast Entre Palavras e deturpar o que eu estava colocando. Eu estava colocando alguma coisa sobre sabedoria, a pessoa vai pegar um trecho de 20 segundos, 30 segundos e coloca: Bispo Mário falou no programa Entre Palavras com Juliana sobre isso, aquilo, outro. Né? Então, hoje a gente está vivendo esse momento. Um conselho que eu dou é: não dê audiência para os haters, não dê audiência para essas pessoas que não fazem nada, além de se sentir no direito de crucificar, metralhar, apedrejar virtualmente as pessoas nas redes sociais. Não dê audiência a essas pessoas, que é um conselho. Bloqueia logo essas pessoas que estão te ofendendo gratuitamente. Eu não perco tempo, não. Eu bloqueio logo. Eu não vou dar audiência para uma pessoa que está ali para querer desconstruir a nossa vida, que é muito difícil, com tantos desafios. Então, a melhor coisa que você faz, não responde à afronta. Uma coisa muito sábia é não responder à afronta. Porque dependendo, se você não está bem emocionalmente, se você está nervoso, se você for responder à afronta, você vai terminar afrontando. Aí isso pode virar depois até hoje a gente está vivendo também a banalização da judicialização. Então tudo é judicializado, tudo já vira danos morais, não sei o quê. Então você tem que ter muito cuidado hoje, especialmente como colocar as palavras no mundo dos homoafetivos, no mundo de pessoas que decidiram seguir um caminho diferente daquele caminho conservador, tradicional. Então você tem que aprender a lidar com os contraditórios, tem que aprender a lidar com os diferentes. Então esse aprendizado é que reside a sabedoria. Exatamente, Bispo, porque uma palavra só que você diz para aquela pessoa, ela pode distorcer e a sua vida virar um inferno. Eu lembro de um dia em que uma moça chegou me ofendendo, ela é psicanalista, Olha ela aí. chegou me ofendendo e eu percebi o que ela estava querendo com o diálogo. Ela estava querendo que eu revidasse a afronta, o esposo dela é advogado, que era já para me prejudicar. Mas eu tive o raciocínio, eu tive a sabedoria, não, eu a bloqueei logo. Antes que ela continuasse me ofendendo, porque ela estava me ofendendo muito. E, claro, nós somos seres humanos, a gente se enraivece, se sente assim, ofendido. Mas eu digo, não, não vou cair na pilha, como dizem. Bloqueei e aí acabou o conflito. Acabou. E depois o esposo dela veio atrás, mandando mensagens. Dizendo várias coisas que não tinha entendido o conflito. E eu mostrei as mensagens a ele. Aí ele viu que ela que estava provocando. E aí encerrou ali a conversa, mas eu tive sabedoria até para falar com ele também. Olha, sua esposa talvez estava num mau dia. Isso. Eu entendo das dificuldades dela. Exato. Talvez ela tenha se ofendido com algo que nem foi comigo, mas descontou em mim por alguma razão. Isso. Eu não fui ofendendo, atacando. Isso é muito normal acontecer, né? Então a gente vai ter que o ideal, existe uma sabedoria muito grande na capacidade, mas isso requer um exercício permanente. É exercitar, de se acalmar. A gente tem que aprender a se acalmar. Tem que trazer o cérebro para a razão. Não agir por impulso. Porque se você agir por impulso, pode ver, todas as vezes que você que nos assiste, você agiu por impulso, não saiu bem. Alguma coisa deu errado. Ou muitas vezes, até para você querer conscientizar uma pessoa, você tem que ter sabedoria. Muitas vezes não adianta você ficar forçando aí. Você tem que fazer isso, é assim, você está errado. Muitas vezes, você silenciar, você deixar a própria pessoa perceber que o comportamento dela está errado, é muito mais útil, é muito mais eficaz. Você dizer uma palavra que faça aquela pessoa refletir. Aquela pessoa pensa, poxa, realmente, será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou agindo de maneira correta? Tudo você também tem que ter sabedoria.
para você conseguir chegar no ponto onde você quer. Porque muitas vezes você chega atacando, você chega impondo. Isso. Tem um testemunho de uma irmã da igreja que ela queria muito que o esposo se convertesse. Então, várias vezes ao dia ela abria a Bíblia no café da manhã. Olha aqui, ó, que está escrito. Você tá errado. Você tem que procurar levar Deus a sério. Cadê a sabedoria? E ele se afastava cada vez mais dela e ela cobrava Deus. Deus, por que meu marido não está se convertendo? Mas você não está agindo de forma sábia. A obra quem faz sou eu. Você só é um instrumento. Por isso que Jesus diz, ó, quem comigo não ajunta, Espalha. E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, a mulher, ela ganha o marido não crente em silêncio. Não é com as palavras. É no silêncio, ou seja, no testemunho, na atitude. Ela com sabedoria, ela vai investindo na vida do marido, vai amando, vai cuidando, vai respeitando. O marido, ele espera muito da esposa o respeito, a consideração, porque ele é o provedor, é o lutador, ele é o provedor principal da família. Então, uma esposa sabe, olha, muito obrigado, você é um homem tão esforçado, você batalha todos os dias para trazer o pão de cada dia para a nossa família, e graças a Deus nada tem nos faltado, porque você é um homem honrado, batalhador. Então, um homem, ele espera de uma esposa, uma mulher que lhe traga paz. Ele precisa de paz para trabalhar, para viver. Então, ele chega em casa, ele tem um encontro com a paz. Ele tem um encontro com o amor da sua vida. Ele tem um encontro com a mulher que vai desestressá-lo, né, com amor, com carinho, né, e tudo que ela vai proporcionar para ele. Vai alimentar, vai cuidar. Então, para nós somos homens, chegar em casa, encontrar a nossa casa limpa, tudo no lugar, tudo certinho, uma boa refeição, né, o quarto tudo preparado. Então, tem um cenário todo voltado para o amor. Então, o homem sai revigorado. E a esposa, por outro lado, espera de um homem protetor, um homem provedor, um homem de atitude, um homem que tem seu protagonismo, um homem que é o sacerdote, o líder da sua casa. Então ela espera segurança e proteção, ela quer se sentir segura e protegida. Então quando o homem ele é muito indeciso, fica muito em cima do muro, fica difícil para ela. Então quando você assume a sua liderança, né, com amor, com afeto, com carinho, com cuidado, mas assume o protagonismo, então você vai vendo que realmente ali nós temos a sabedoria dos relacionamentos. E é isso que a gente precisa buscar cada vez mais na nossa vida. E a sabedoria, ela nos ajuda a tomar decisões informadas e acertadas, resolver conflitos de forma eficaz, construir relacionamentos saudáveis e duradouros, porque muita gente, bispo, consegue até atrair, mas não consegue manter porque não tem sabedoria. O senhor deu exemplo, né, de um casamento que o senhor tentou muito consertar, mas ela acordava para brigar com o marido. Você imagina isso, né? Um casal de amigos, ele trabalhando no interior, viajava segunda, voltava sexta. Então, tudo que ele queria é de ter um final de semana de paz com a esposa, com os filhos, com a família. Mas a mulher acordava ele, imagina, na madrugada de sábado, de domingo, para brigar por ciúme, por uma série de coisas. E resultado, ele não aguentou, não suportou, porque tudo que ele queria era encontrar realmente uma mulher que o amasse, uma mulher que o valorizasse, que o honrasse como homem, porque ele estava indo no interior, porque a profissão dele começava no interior para depois vir para a capital. Então, seria essencial voltar para casa, encontrar um lar e uma esposa que gerasse paz no seu coração e segurança. Então, infelizmente, foi um casamento que terminou no divórcio pela falta de sabedoria. Mulher sábia edifica, a insensata com as próprias mãos a derruba. E a palavra de Deus diz, todo homem seja tardio ao irar-se, tardio ao falar. Isso. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que vem do alto é pura, ela é tratável. Ensinável. É fantástico a citação do Tiago, né? Então, a gente precisa buscar essa sabedoria que vem do alto e ela é tratável, ela vai nos dar a ciência, ela vai nos dar a capacidade de tratar o outro, de tratar o próximo, de tratar a si mesmo. Porque um homem sábio, uma mulher sábia é aquela que também se ama, se cuida, faz a sua higiene mental, emocional e espiritual e estar apto para cuidar do outro, né?
E a sabedoria, ela também cria um ambiente de confiança e de respeito. Exatamente. Eu conheço uma família, bispo, que eles não se respeitam entre si. Aí fica difícil. E a gente vê os comportamentos dessa família que trabalha no mesmo lugar, eles não respeitam as outras pessoas também. Inclusive, um deles estava postando, compartilhando vídeos indevidos de uma outra pessoa, que é um crime até. E depois nós ficamos tentando entender o porquê que essa família age daquele jeito, porque já é de casa. Não se respeitam entre si e, consequentemente, não respeitam as outras pessoas também. É um ambiente que não tem sabedoria e não tem o respeito mútuo. E aí a sabedoria não consegue residir num lugar onde não há respeito. Porque a sabedoria nos ensina a ter respeito pelo outro, pela dor do outro. Por exemplo, imagine a falta de sabedoria de um pastor, décadas atrás, de no dia da padroeira do Brasil, 12 de outubro, chutar uma imagem dessa padroeira. Totalmente sem sabedoria. Insano, sem sabedoria, né? E enfim, você tem que respeitar o outro, né? No amor ao respeito. E a sabedoria está realmente em respeitar o contraditório, respeitar a religião do outro, respeitar o time do outro, respeitar as pessoas de uma forma geral, porque se você quer respeito, você tem que respeitar primeiro. O padre Fábio de Mello, inclusive, fez um post acerca desse acontecimento. Ele falou, olha, eu entendi o que o pastor quis dizer quando ele chutou a imagem. Ele quis dizer que era apenas uma imagem, que ela se quebrava e que ela não tinha poder. E ele falando dentro da crença dele, nós sabemos que essa imagem não tinha poder, mas a forma como ele fez isso foi muito agressiva. Era a mesma coisa de alguém chegar na sua casa e rasgar a fotografia do seu pai e da sua mãe. Você iria gostar? Então, ele fez ali a pessoa pensar, porque por mais que ele compartilhe de um pensamento diferente, a forma como ele abordou isso não foi sábia. Não, de forma nenhuma. Então, por aí a gente vê que faltou mesmo total sabedoria por parte desse líder. Inclusive, teve retaliação. Muitos irmãos vândalos vieram, quebraram, jogaram pedras na porta dessa igreja. Foi algo realmente muito turbulento. Então, não deve acontecer, né? A gente precisa buscar mais e mais a sabedoria, a capacidade de a gente aprender a lidar com o contraditório, com o diferente. E a sabedoria está em respeitar a todos. Coloque o respeito em primeiro lugar. A sabedoria está na capacidade de você saber entrar, de você saber sair, de você saber ser grato, de você saber reconhecer. E assim você vai mantendo as portas abertas para onde você passa. Porque você caminha com gratidão, que é a chave que abre todas as portas. A humildade que vence todos os obstáculos. Então, uma pessoa que busca a sabedoria de Deus divina é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, é uma pessoa que respeita o outro como respeita a si mesmo e a Deus e a sua família. Ser sábio também é saber calar-se. Sim. Não expor falar tudo que você pensa, expor tudo que você não. pensa, isso não é sábio. Muitas pessoas se vangloriam disso. Ai, eu sou sincero, eu digo o que eu penso, mas nem sempre isso é uma virtude. Nem sempre. Eu vi uma frase outro dia. Se a sua opinião for ferir, machucar alguém, cale-se. Melhor. As pessoas não devem saber tudo que a gente pensa. Nem todos têm maturidade para pensar, para ouvir. E por isso, por falar demais, quando você fala demais, né, Tiago vai falar sobre a língua. Né? Quem não domina a sua língua termina pecando pelo excesso. Então, o sábio, isso já está comprovado. Ele sempre vai falar menos e vai ouvir mais. Mas quando ele fala, ele acrescenta, ele ilumina, ele direciona, ele abençoa, né? E a gente consegue saborear a sabedoria do sábio, porque sabedoria está na mesma raiz da palavra sabor e sabedoria. Então, na mesma frase, na mesma raiz semântica, a gente encontra saber e sabor, sabedoria
e o sabor, de a gente poder saborear esse podcast aqui hoje com a Juliana. E o tempo passou, né, Juliana? É verdade. Bispo, antes de nós finalizarmos, eu acho que deve ser uma pergunta que muita gente faz: como adquirir essa sabedoria? A sabedoria a gente adquire com exercício, com oração, com a leitura das Sagradas Escrituras, sobretudo, porque aqui a gente está trazendo, mas isso não impede você buscar outros conhecimentos. O apóstolo Paulo sabiamente escreveu: leia tudo, retenha o que é bom. Ou seja, como se você fosse comer um peixe. Você tira a espinha e você ingere só a carne do peixe, né? Então, a espinha é aquilo que você viu. Não, isso aqui que esse filósofo colocou não é coerente, então você tirar a espinha, né, e reter o que é bom. Então, leia bastante, leia muito e exercite o seu cérebro, tente dominar sua mente, faça a gestão dos seus pensamentos e através da oração e do estudo da palavra, porque a Bíblia é o maior compêndio de sabedoria do mundo, o maior best-seller de todos os tempos, o livro dos livros. É verdade, bispo. São conhecimentos atemporais. Atemporais, exatamente. Nunca perdem o valor. E eu queria deixar aqui também uma indicação, o livro A Arte da Sabedoria, do autor Baltasar Gracian, que é maravilhoso. A obra eu já li e tem ensinamentos muito interessantes. Então leia esse livro que com certeza vai te ajudar. Bom, gente, o tempo voou. Eu adoraria ficar aqui horas e horas falando de sabedoria, falando de exemplos de sabedoria. É um tempo inesgotável. É verdade. É um tema inesgotável. É verdade, bispo. Mas o nosso tempo aqui é limitado. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos que participaram, a todos que assistiram, ou melhor, que ainda vão assistir, né? Porque hoje o nosso podcast foi gravado e que você venha extrair muitas lições preciosas e valiosas, porque como falamos, no mundo que nós estamos hoje, a sabedoria é algo fundamental. Nessa era de tantos adoecimentos mentais, de tantos transtornos, de ansiedade, de depressão, então a sabedoria é, acima de tudo, também gerenciar a si mesmo. Porque, como diz a palavra de Deus, mais sábio é aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Verdade. Bom, bispo, mais uma vez, obrigada por ter aceitado Juliana, o convite. Gratidão imensa. Adorei os conhecimentos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço a você. Esteja sempre conosco. Entre Palavras. Tchau.